Olá, tudo bem? Começamos mais um É da Sua Conta, o programa do TCM na TV. E hoje é uma edição especial. Vamos falar de Setembro Amarelo, como prevenção ao suicídio, cuidados com a nossa saúde mental. E nada mais especial do que trazermos aqui 3 mulheres maravilhosas, nossas convidadas especiais do nosso quadro. Leila Dourado, Luana Salim e Doroteia Cristo. As 3 são psicólogas e vão bater um papo com a gente, explicar para você o que é a saúde mental, o que é Setembro Amarelo, por que é importante prevenir, como nós podemos estar atentos a quem está ao nosso redor sobre prevenção ao suicídio. E elas vão conversar com a gente, explicar tudinho como é o Setembro Amarelo, o que é essa campanha, como fazer a prevenção ao suicídio, como você pode atentar para quem está do seu lado, familiar, amigo, dar aquele olhar especial, ver se está precisando de ajuda. Então, para começarmos o nosso bate-papo, Leila e Luana, eu convido vocês para explicar para a gente o que é esse Setembro Amarelo, o que é essa campanha e, principalmente, como ela pode ser aplicável no ambiente do trabalho. Sejam todas bem-vindas ao TCM na TV. Penso que no ambiente de trabalho ele é urgente e necessário, né? Temos no Espaço Vida, né, lá, nosso trabalho da psicologia, eu, Luana, o ambiente como um todo, na verdade, né? Porque, como eu sempre digo, o Setembro Amarelo ele tem que expandir realmente os horizontes, né? A gente da psicologia, da psiquiatria, vive isso o ano inteiro. O ano inteiro é Setembro Amarelo pra gente. O mês de setembro, né? Isso. E aí, em setembro, né, é um momento realmente do restante da comunidade, né, da organização, se manifestar, se colocar, participar, ir em frente realmente nessa discussão. Então, com toda certeza no ambiente de trabalho, é a comunidade como um todo que tem que se envolver. E vocês ainda percebem que talvez no ambiente de trabalho ainda haja uma certa resistência, né, de funcionários. Eu não falo especificamente do tribunal, mas de um modo geral, do ambiente de trabalho, seja um órgão público, seja uma empresa privada, uma certa resistência dos funcionários procurarem o serviço de saúde mental? Sim, com certeza, né? Existe também o preconceito, né, com o psicólogo, né? E assim, e por ser também um ambiente de trabalho, somos todos colegas de trabalho, né? Por mais que não se tenha uma proximidade, né? Existe aquela coisa do sigilo e o medo que eles têm desse sigilo não existir, ou ultrapassar as 4 paredes, entende? Então, eu acho que isso também impede um pouquinho das pessoas chegarem. Mas esse cenário está mudando? Aos poucos, dá uma mudança paulatina, uma mudança gradual? Muito pouquinho, Marcelo, muito pouquinho eu percebo essa mudança, sabe? Alguns, claro, pela proximidade que tem, né, de já ter trabalhado junto em algum momento, né, de ser próximo, e outros por conta de preconceito mesmo, né, de a vergonha de chegar no espaço. Não digo vergonha, mas uma coisa assim me fugiu a palavra agora. Seria uma segurança, desconforto. Um desconforto de estar ali, né, das pessoas estarem vendo. Porque existe o preconceito de, né, que o psicólogo é médico de doido. E não é. Isso é uma fala que, infelizmente, às vezes a gente não ouve, né, na nossa sociedade, né, Doroteia? Né? Então existe esse preconceito, né? Psicólogo. Isso. O preconceito é com o transtorno mental. Exatamente. Se uma pessoa tem sofrimento mental, ela não fica divulgando. Com certeza. Por quê? Porque existe um preconceito muito grande. Tem até dizer que tem ansiedade, que tem depressão. Muitas vezes sofre calada. Sim, ela sofre calada, né? Ela não divulga que ela faz medicação controlada. E hoje, infelizmente, nós temos aí um número muito grande de pessoas que nós chamamos patologização da vida. Tudo é sofrimento, tudo é um transtorno e muita gente fazendo medicação controlada. Então, as pessoas escondem, né, o seu diagnóstico, não procuram ajuda e imaginam no ambiente de trabalho. É exatamente o que a Lila está falando. O desconforto de entrar ali, sentar na sala de espera, estar esperando para ser atendida pelo psicólogo. É a segunda causa, né, de afastamento e até, na verdade, de morte mesmo, a saúde mental. Se você for ver,
todo o parâmetro que envolve isso, né? Outro dia a gente estava conversando sobre... Eu trabalhei na perícia médica, tanto do Estado, quanto trabalhei com saúde do trabalhador no INSS, né? Com trabalhadores seletistas. E aí é unânime isso, né? O quanto que eu não quero chegar lá no meu trabalho com um laudo de saúde mental, porque eu vou sofrer preconceito, né? Então as pessoas acabam querendo forjar um pouco isso, né? E aí, por exemplo, na perícia, muito o que acontecia, as pessoas chegavam com um problema cardíaco. E aí a gente ia fazer, né, anamnese, ia fazer toda a investigação. Anterior a essa questão cardíaca, tinha toda uma outra questão acontecendo, muitas vezes no trabalho, muitas vezes na família, assim. Mas ali ele podia levar o laudo do cardiologista. O laudo do psiquiatra, o famoso CDF, que era assim que a gente ouvia na perícia, né? Não, olha, CDF. Então, esse preconceito, sim. Quando você perguntou ali, mudou alguma coisa? Marcelo, eu acho que após a pandemia, algumas coisas mudaram, sim. Talvez não no mundo do trabalho, pelo que a Leila falou, né? E o que a Doroteia falou. Mas, no geral, sim. Né? Eu trabalhava numa unidade básica, trabalhamos juntas, eu e a Doroteia, né? E foi, assim, foi gritante a transformação desse público que chegava lá, essa clientela, de agosto de 2020, né? Até janeiro desse ano que eu trabalhei lá, e o que era antes, né, Doroteia? Uma aceitação. Uma aceitação maior, um perfil, por exemplo, de homens, né? Que e que não procurava, a nossa profissão, que era muito restrita, muito elitista, hoje ela é acessível. As pessoas procuram isso, muito, né, da elitização. Hoje as pessoas procuram mais os psicólogos. O psicólogo está mais acessível, né? Psiquiatra nem tanto, porque se eu encaminho, se eu referencio para o psiquiatra, a pessoa já fica assim, por quê? Por que a senhora está... Ou seja, mas isso é histórico, se nós formos ver é histórico, esse preconceito veio da época dos manicômios. E até hoje as pessoas falam de manicômio, né? E nós temos uma lei aí que aboliu os manicômios do país e as pessoas ainda estão falando, olha, tem que mandar para o manicômio. Agora ainda falam assim, tem que mandar para o CAPES. Olha, esse tá louco, né? Manda para o CAPES. Viraram memes, né? Eu ia falar, vira memes. Era justamente a minha próxima pergunta, né? Até que ponto essa banalização de determinados assuntos relacionados à saúde mental ajuda e até que ponto atrapalha, né? Essa disruptura, esse momento de quebrar bloqueios que até hoje ainda existe relacionado ao assunto, como psicologia, psiquiatria, buscar esse cuidado. Por isso que eu te falei agora há pouco da patologização da vida. Hoje, nós vivemos numa sociedade onde tudo é, eu digo que é a ditadura da felicidade. Você tem que estar sempre rindo, tem que estar sempre bem, né? Então você não pode chorar, você não pode sofrer, o sofrimento não é aceito. Então nós temos o que nós chamamos de angústia. A angústia faz parte da existência. Não pode chorar nem o luto, né? Que você tem aquele período de luto que você precisa chorar. Não chorou, leva para o psicólogo. Tem perdas, tem momentos de mudanças mesmo. Você muda, nós estávamos falando agora há pouco da idade, né? Mudanças na idade, mudanças no trabalho, na vida, a vida como um todo. Então nós passamos aí os altos e baixos da vida. E isso é a vida. Né? Então você tem que viver a vida da forma como ela é, plenamente. Então quando você diz assim, eu não posso sofrer, eu tenho que estar sempre bem, e o sofrimento, você chorar, você colocar essa dor, você se transforma depois. É isso faz parte do crescimento humano, da existência. E aí a angústia, de repente alguém vai ler lá na internet e vai dizer que está deprimida. E é só um período, um momento que ela quer ficar sozinha, que ela não quer ver ninguém, que ela quer chorar. E ninguém permite que isso aconteça. Então, é preocupante, por quê? Porque aquela angústia que é passageira e que amanhã você vai estar bem, eu digo amanhã, dependendo do período desse luto, até o luto, né, precisa ser vivido. Aí o que acontece? Você entra lá com medicação. Ah, está deprimido. Né? E hoje eu vejo muito isso também entre jovens. Eles leem, eles têm muita informação, sem maturidade para lidar com essas informações. Então, eles começam a se diagnosticar. Eu atendo adolescentes que chegam, eu tenho TDAH. Ele já chega com diagnóstico. Aí eu disse, quem foi que diagnosticou? Eu mesmo.
Eu vi no Instagram. Não, Eu vi no Instagram. Com certeza, ele diz com certeza eu tenho, porque eu já li lá no... Eu tenho todos os sintomas. Eu tenho todos os sintomas e ele fala o tempo todo, eu tenho TDAH, por conta do TDAH que eu... Você está entendendo? Então, isso que é a coisa de você patologizar a própria vida. Né? Entendi. Coisas que antes eram da vida e hoje você começa a medicalizar, né? E até puxando um gancho que vocês falaram ainda há pouquinho, relacionado à legislação, né, que é proibido manicômios hoje em dia, né, em nível de Brasil, mas também recentemente, agora em setembro, a Presidência da República ela teve uma nova lei relacionada ao assunto prevenção ao suicídio. Fale um pouco mais sobre esse assunto. Agora, dia 9 de setembro, né, foi sancionada essa lei, na verdade, em que a campanha, né, ela se torna algo já do calendário realmente obrigatória e que se faça ela da forma correta como tem que se fazer, né, sem aquele medo de falar dela, porque apesar de já ter, né, bastante tempo, ainda se tem um certo medo de falar sobre suicídio, né? E hoje todos os profissionais da área relatam, o errado é você falar errado, né? Sem técnica, sem essa escuta que tem que ser feita, né? Ela bem feita, da forma correta, né, que tem que acontecer, ela só ajuda as pessoas a perderem o preconceito, né, poder falar sobre isso. É uma realidade que é mundial, né? Tem aí vários vídeos que as pessoas podem procurar. Não que tem agora classe que social? Não, muito pelo contrário, né? Nem idade, né? A gente tem sim uma parcela aí grande de adolescentes, mas a gente tem também geral. E tem muitos vídeos aí, né? Que hoje eles explicam. Outro dia eu estava assistindo um que era de petequinhas. Então, enquanto eu estou falando aqui, aí vem uma petequinha, uma pessoa, né, cometeu suicídio. Aí passa umas 10 minutos, tantas pessoas, né? Então, isso aí é o que tem que ser falo. Em relação ao que a Luana está falando agora, dos números. Sim. Né? Nós estamos vendo que tem um número maior de adolescentes, em alguns países aumentou, né, principalmente na América, né, aumentou o índice, mesmo depois da campanha. Aí você diz, bem maior. Sim, os homens, né, cometem 3, alguma coisa por cento maior que isso as são mulheres. números que a gente coloca em questão. Sabe por quê? Porque toda tentativa de suicídio, todo suicídio, ele tem que ser notificado. Tem que ser notificação compulsória. E quando nós falamos subnotificação, é porque muitas pessoas que morrem, né, por conta do suicídio, em consequência do suicídio, muitas vezes os médicos não notificam ou colocam que foi uma outra coisa. Eles dão uma outra causa da morte. Uma outra causa. A tentativa. Morte natural. Uma tentativa de suicídio não é notificada, então você não sabe os números reais. Então deve ser muito maior do que o que nós Sim, a temos. subnotificação ela é uma realidade dentro do, né, Infelizmente. da legislação, E com certeza. falando sobre escuta, prevenção, uma pessoa leiga, a quem nos está assistindo agora em casa, né, vendo esse vídeo, como eu posso ter... A gente leva uma vida tão corrida, né, no dia a dia que às vezes a gente não presta nem atenção para a gente mesmo. Como eu posso ter essa atenção para quem está do meu lado, seja familiar, seja um amigo, seja um colega de trabalho? Como é que eu posso estar atento? Olha, fulano está demonstrando um sinal de que possa estar tendo algum problema, está tendo algum problema. Como fazer essa escuta? Chegar mais perto, né? O estar mais próximo. É oferecer a escuta, mesmo que você não tenha uma técnica de escuta apropriada, mas você escuta, você acolhe, né? Você encaminha, pergunta se não quer ir ao médico, e você pode acompanhar também a pessoa numa consulta, né? Oferecer se colocar à disposição da pessoa, né? Mesmo que você não tenha a técnica, né, da escuta, mas é muito importante a escuta. Está aberto, né? Isso. O acolhimento, empatia, né? Exatamente. Empatia real. Agora, Isso. quando muitas vezes os sinais de uma pessoa que está entrando em sofrimento não é muito nítido. Isolamento, uma pessoa começa a se fechar, principalmente quando é adolescente, né? E a gente vai dizer, mas isso é comum, todo adolescente fica no quarto. No adolescente é mais difícil até de identificar por conta desse isolamento, que já é natural deles. Né? O adulto, muitas vezes, ele fica mais irritável.
menos tolerante. De repente tudo angustia, tudo ele se aborrece, está cansado demais, e aí começa brigando com todo mundo, irritado, tudo aborrece, e você diz assim, nossa, fulano está muito chato, né? Fulano está muito desagradável, está agressivo. Aí tu te afasta em vez de te aproximar. Exatamente, e é nesse momento que essa pessoa está entrando em sofrimento, ela está com baixa tolerância. Ela já não está tolerando. Então, claro, nós muitas vezes temos essa empatia quando alguém está chorando, quando alguém não está bem. Mas quando alguém está agitado, irritável, agressivo, nós não temos essa mesma escuta, esse olhar. É como se o choro... É um adendo importante isso, olha, você que está assistindo. Sim. É como se o choro fosse sinônimo. E, na verdade, eu costumo dizer... De sofrimento, né? E muitas vezes não é, E só o na choro verdade, fosse é a forma sofrimento, que ele está expressando ali, né? E é até bom, muitas vezes. Muito bom. Mas o desânimo, eu digo, né? Por exemplo, no ambiente de trabalho, né? É uma coisa que é algo muito fácil da gente perceber, né? A pessoa pode não estar chorando ali, né? Mas o desânimo, ele é frequente, ele é público ali, né? E as pessoas muitas vezes levam para o quê, né? Não está querendo trabalhar, está fazendo corpo mole, está alguma coisa assim, né? E aí, muitas vezes, é a expressão dele para aquilo ali. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer coisas que eu gostava, né? Então, uma coisa que eu acho muito interessante, a atividade física ela é importante, ela é super importante, mas para que eu consiga fazer, eu também tenho que estar bem. Senão não tem condição nem de me levantar, como eu já ouvi de muitas pessoas, né? Então, isso é importante. O desânimo, eu acho que é um ponto muito crucial para a gente prestar atenção. E outro ponto aí, Luana, também, ambiente de trabalho, espaço de trabalho. É nesse ponto quando que eu ia a pessoa não quer nem, só de imaginar aquele espaço, ela já começa a ficar mal. Né? O espaço passou a contribuir para o adoecimento. É aquele espaço onde você só cumpre tarefa. E olha lá. Ninguém olha para você enquanto pessoa. Ninguém faz, sabe aquela gente, vamos fazer uma ginástica laboral, mas ninguém faz uma roda de conversa. Vamos escutar as pessoas, vamos dizer, e vamos ver o que ela... Porque trabalho é identidade, é realização. Então, pertencimento, né? Eu tenho um lugar onde eu sou valorizado, onde eu sou ouvido, onde as minhas ideias são ouvidas, sabe? E que eu posso criar. É outra coisa. Agora, quando o espaço eu vou para... Me lembra muito aquele do Chaplin, Tempos Modernos, que ele está lá até que ele surta. Né? Então, ele ali é uma máquina. Ele está ali para produzir, cumprir horário. E imagina se a vida é isso, a vida é muito mais do que isso. E, Doroteia, tu enxergas que nesse processo do ambiente de trabalho que a gente está comentando agora aqui, as chefias, as lideranças, na verdade, elas têm um papel fundamental nessa percepção, nessa dinâmica daquele ambiente? Porque muitas das vezes a pessoa pode estar assim, o fulano não está rendendo, aí mete pressão, ainda ajuda a piorar uma situação que já não está boa. E isso está faltando muito, é mau caráter, é preguiçoso, não quer nada com trabalho. Rotula a pessoa sem saber o motivo real do que está acontecendo, sem nem se preocupar, né? Marcelo, eu já estive em gestão. Tá? Em serviços de gestão, já estive na gestão do CAP, já estive na presidência do conselho. E nesses espaços, sim, tem os trabalhadores e tal. Então, tem momentos, porque eu digo assim, muitas vezes a chefia imediata, né, ou algumas pessoas conseguem perceber que tem um trabalhador ali que não está bem. E muitas vezes eu chamava, né, para conversar, o que está acontecendo, né? Enfim, mas não sei se a pessoa, né, que tem, como ela tem uma responsabilidade muito grande, e vai ser muito cobrada também, porque ela está nessa posição de liderança, então é muita cobrança em cima. Então ela tem uma responsabilidade, ela tem que dar uma resposta, né? Muitas vezes ela não consegue perceber esses detalhes, por isso que eu estou te falando de alguns momentos de vamos fazer uma roda, vamos escutar mais as pessoas, vamos ter esse, sabe? Porque nem sempre eles vão ter acesso, porque eles vão estar preocupados com a resposta que eles têm que dar. Então tem momentos que a gente consegue fazer isso sim, deveria. Tá? Mas, infelizmente, o trabalho também vai exigir muito dele. E tem uma hora que nem ele vai suportar. Ele que precisa de escuta. Ele vai precisar de escuta. Ele também precisa, né? Ele é humano. Toda organização precisa de escuta. Você tem um equilíbrio também entre a vida pessoal e a vida profissional, né? Fazer umas pausas, né? Tem também um momento de lazer, até mesmo no momento de trabalho, no período do expediente, né? Fazer uma pausa.
Oxigenamente, tomar um café, né? Tomar um café, dar uma voltinha, dar umas parecidas, porque Tem pessoas que saem do trabalho, Leila, mas o trabalho não sai delas. não, sim. sim, ainda Elas tem levam isso, o trabalho para exatamente, casa. mas Não é deveria isso. E aí a acontecer, gente vai, né? tem aí Uns levam aqui, novo outros programa levam que aqui, seria né? falar de burnout, né? É. Que é aí o boom, né, do adoecimento mental É. relacionado, né, ao trabalho, que a gente daria um outro programa só para falar de burnout, né? Quem sabe, se daria vocês 2 quiserem, horas comentem aqui e peçam outro programa específico para falar. Nós estamos no mês que a gente diz assim, a gente fala muito do suicídio, a palavra suicídio. Eu lembro de um amigo meu que foi me convidar para um evento, acho que ano retrasado. E, Doroteia, eu queria que você falasse no suicídio amarelo. Eu disse, como é que é? Suicídio amarelo. Eu disse, como é que é o nome do evento? Lilás, Não, o dia do suicídio. Eu disse, que história é essa de dia do suicídio amarelo? A palavra ficou... Eu disse, não é. Na verdade, é um dia mundial Que é de dia valorização 10, né? da vida e prevenção do suicídio, que é o dia 10 de setembro. E agora nós temos a campanha do Setembro Amarelo, que também é de valorização da vida e de prevenção do suicídio, né? Mas a palavra suicídio ficou tão em destaque que, infelizmente, os números do suicídio em setembro acabam aumentando, quando na verdade deveriam diminuir. Tá? Olha que curioso. Pela forma errada, o índice de muitas vezes, suicídio Aquilo que tu no falaste, Brasil, né? Falar vem errado. vem aumentando na América, principalmente, nos últimos dados, né? No Brasil, a cada dia, 38 pessoas cometem suicídio. Tá? Então, precisamos ter uma responsabilidade muito grande com isso, mas quando falamos de valorização da vida, nós vamos nos perguntar, que vida? Essa vida que nós temos, muitas vezes, nesse mundo aí, que está adoecido. Um mundo onde a tecnologia agora tem chat GPT, que a pessoa vai... Tem gente Já conversa, já é uma amizade. Vira já não é... Fantástico? Não, ela pede Vira um consulta. terapeuta. É um terapeuta, na verdade é uma terapeuta. máquina. Não é uma pessoa que vai te ajudar a fazer uma reflexão da tua vida, que vai estar te acompanhando. Não, ela vai te dar uns conselhos diretos. Preocupante isso. Então, nesse mundo de E pressões... são conselhos, né? Não são Exatamente. técnicas. Não tem reflexão. Não tem tem. Esse retorno. Fazer o não é uma paciente não é relacional. refletir, né? Então, a nossa preocupação com esse mundo de pressões, de excessos, né? De repente você diz assim, mas a vida é maravilhosa. Né? Eu vi uma pessoa do CAPES dizer assim, para uma colega assistente social, que disse, mas a vida é bela. Ela disse, a sua. A sua é bela, porque a minha não. Então, nós precisamos compreender isso, porque a vida não é só uma coisa. A vida é muito mais. Sabe aquela música dos Titãs? A gente não quer só comida, a gente quer saída, diversão. Então, você sai do trabalho e você faz o quê? Nesse tempo de vida que você tem fora do trabalho, porque ali também no trabalho é vida, é tempo de vida, né? Que você está... E tem que ser o melhor O que você puder, faz? né? Exatamente. O que você faz nesse tempo? Você escolhe uma coisa que te dá prazer, que você gosta? É você que faz essa escolha? Isso que eu ia perguntar. Você que escolhe? Sabe Ou como? estão escolhendo por ti? Eu sempre digo, um dia a morte está no nosso horizonte. Está lá. E o que você fez até lá? É uma escolha sua. E essa escolha é uma coisa que é interessante pontuar, porque a gente que atende, né? E isso é muito perceptível, né? Sobre o que você falou. Quem escolhe? É você que está escolhendo? Então, assim, muitas vezes, né, durante o atendimento, eu faço essa pergunta. Né? Por algum motivo, a pessoa, né, às vezes o curso que escolheu, às vezes o próprio trabalho, às vezes até a roupa que escolheu. Né? E aí eu estou desconfortável. Você quer agradar todo mundo. Você escolheu, né? É o que você queria, você comprou porque você queria. E aí, assim, muitas vezes as respostas são, não, porque todo mundo estava usando. Mas te faz bem? Não. E por que você está fazendo isso? Né? A escolha tem que ser sua para tudo. Está se agredindo, não é porque né? todo mundo está comprando, né? Isso aí a gente vai, né? A questões, por exemplo, então, e as questões, por exemplo, né? As mulheres, por exemplo, hoje, né? Elas estão sendo exigidas de uma série de questões físicas, né? Que estão levando mulheres a adoecer. Né? Por exemplo, eu não aliso mais meu cabelo, mas isso aí para algumas pessoas, isso é como assim? Né? E os transtornos alimentares. E aí vamos para transtornos alimentares, né? Essa indústria da magreza, essa indústria da beleza eterna, quer dizer, nada contra quem faz, mas o quanto que quem não faz muitas vezes é massacrado e adoece. Mas a né? escolha... E a mulher é muito mais cobrada disso.
E a escolha, as consequências da sua escolha é você que vai sentir. Sim, tem É que só ser. você que vai sentir. E aí você quer agradar todo mundo, você não se agrada, você nem se olha. E não é feliz. E aí entra a mulher Nem faz vai muito conseguir isso, de cuidar de agradar todo todo mundo, de preparar para todo mundo, para ninguém ficar triste, para ninguém ficar... Isso é muito também... Culturalmente ela é exigida para isso. Exatamente. Né? Então eu vou lá, eu preparo, mas ninguém percebe se ela está bem, se aquilo também está sendo bom. E são as pra pessoas ela. mais adoecidas, né? Que precisam de um olhar específico. Sim. porque E precisa de sobre aprovação. essa questão exatamente. do olhar Da específico, a gente já falou da escuta, né, que é essa empatia, esse olhar ao próximo, mas agora, onde eu posso procurar ajuda dentro do Sistema Único de Saúde? Eu vou primeiro numa unidade básica de saúde, mas será que de repente lá os profissionais estão aptos para me receber? Eu tenho que ir no CAPS direto? Eu tenho que ir onde eu procuro? Qual é a minha fonte primária de socorro, de ajuda São vários, né, profissional? São vários. vou Temos te- o CVV. Né? CVV é importante, CVV né? É importante. Tem também. uma... Eles têm o telefone e pelo site também você pode ser atendido pelo site. E tem os CAPs, né? O telefone você confere aqui embaixo, tá? Que a gente vai colocar no site também. aqui no QR Code. Quando nós falamos de assistência, geralmente a gente está falando de uma pessoa que está em crise. Antes de entrar na crise, existe o que nós chamamos de promoção de saúde. Né? Vamos evitar, né, esse primeiro chegar Ideal, lá. né? Essa é a ideia da Né? NAF. Essa é a Então, ideia. primeiro você pode... eu vou fazer uma psicoterapia, por exemplo. Tá? Geralmente, nas unidades de saúde, você vai receber um trabalho que nós chamamos de aconselhamento, porque é de curto prazo, não é uma psicoterapia. Tem as clínicas escola, tá? Que tem um valor Que bem são de baixo, universidades, né? Cesupa tem... tanto Cesupa, Estácio, mas eles têm o plantão psicológico. Não, mas né? tem também, né? Tem. Tem o plantão psicológico, que você está numa situação ali de angústia, você vai lá e tem essa escuta, ok? E a gente está falando de promoção e prevenção. Quando o problema já está instalado, é CAPS, né? E em algumas situações mais graves, hospital de clínicas. É quando é emergência psiquiátrica, tá? Mas antes disso tem os CAPs, né? Que são pessoas que podem estar aí no episódio depressivo, no transtorno de ansiedade. Né? Mas antes disso tem, né, os espaços onde você pode pedir ajuda. Aí o que é né? importante só, né, eu acho Sim. que pontuar aí, que em relação aos CAPs, apesar deles serem porta aberta, né, que a gente chama serviço porta aberta no SUS, que não precisa de um demanda encaminhamento, espontânea. né, eles têm setores, né, nos bairros, né, alguns bairros atendidos por determinado CAPs. Então, se você mora, por exemplo, na Pedreira, você tem o CAPS Renascer. Aí o CAPS Renascer atende Marco, Pedreira, Sacramento, eu acho, né? Então tem assim uma... eu estive na gestão do CAPS de Você mora em Coraci. Nazaré, você vai ser atendido em outro. Então isso Aí precisa... é o Grão-Pará. É o Grão-Pará. Então tem vários CAPs na cidade, tá? E tem o CAPS-I, né? Que é adulto e infância e adolescência, né? Que é atendido, que é na DUC, né? E as clínicas escolas, que já falou, né? No caso, nas universidades. Mas falta espaço, né? falta Isso. ampliar a Com rede certeza. de CAPs. A demanda Ainda é Nós temos necessário. ainda uma A demanda é carência muito grande. Né? Então, Só uma parte aqui, por exemplo, a gente trabalhou junto durante bastante tempo na unidade de saúde da Pedreira, né? E aí a Dorothea falava, a gente não fazia atendimento de longo tempo. Muitas vezes a gente acabava tendo que fazer, a gente tem que colocar pela aqui, carência. porque a gente não tinha para onde encaminhar muitas vezes. Né, situações que a gente acabava estendendo um pouco mais, a gente continuava atendendo lá. Então, não tem um fluxo tão determinado assim, né? Mas o importante você pode ir numa unidade básica, vai ser atendido lá por um psicólogo ou uma assistente social, e de repente eles te fazem um encaminhamento para o CAPS. Também a gente tem essa via, né? Ou muitas vezes tem fica agora lá. uns serviços em relação que estão surgindo, né? Aqui, que é plantão psicológico nas empresas. Então, na verdade, eles não são funcionários da empresa. Eles oferecem um serviço de plantão, então vão lá os psicólogos 3 vezes na semana e fazem a escuta do trabalhador. Né? Até evita também aquela situação do trabalhador não confiar. Ele confia porque aquela pessoa não tem um vínculo com a empresa. Né? Porque, geralmente, algumas empresas elas têm só o psicólogo organizacional, que não faz o atendimento clínico.
E é justamente essa valorização hoje da saúde mental e a importância, né, que tem. Doutoras, o nosso papo está maravilhoso. Com certeza temos muito mais outros assuntos, como nós falamos agora, né? Quem quiser, comenta aqui, pede que a gente com certeza vai atender. E eu gostaria de uma mensagem final de cada uma das três senhoras para o nosso público, para quem está nos ouvindo, sobre essa importância. Eu gostei muito da valorização da vida. Então, Setembro Amarelo é valorização da vida. Uma mensagem de cada uma das senhoras, por favor. Sentir que está precisando de ajuda, que precisa falar, né? Não guardar para si, né? Não esperar um momento de grandes angústias, entendeu? Num momento que você já não vai mais conseguir. Então, quando você perceber que está precisando, tente conversar, nem que seja com um amigo, né? E pedir ajuda. E esse amigo, com certeza, vai te dar uma escuta, vai te acolher, vai te encaminhar onde for necessário e vai te ajudar, com certeza. Né? Mas eu acho que é necessário pedir ajuda sempre. Se entender, né? Se respeitar. Se perceber, né? Seus limites, né? Porque todo mundo tem limite, né? Então, as pessoas têm os seus limites psicológicos também, e que no momento de sofrimento a gente precisa estar atento, não só olhar voltado para o outro, mas para si, né? Até para ajudar o outro eu preciso estar bem comigo. Sim, com certeza. Né? O entendimento de que a saúde mental, né, desse procurar ajuda, é um ato de amor. Né? Assim como eu gosto de comprar uma roupa nova, eu gosto de ir para o salão e isso me faz bem, você procurar ajuda psicológica, né, para esse teu sofrimento, também é um ato de amor. Eu diria que é o primordial, é o mais necessário, né? E claro, o preconceito ele existe em relação a isso, existe, mas somos nós, né, que estamos atendendo. E os pacientes, eu sempre digo isso para meus pacientes, os familiares desses pacientes, né, é que tem que começar a quebrar esse tabu, né? O adoecimento mental, eu sempre digo assim, ele não é da ordem do querer, do desejo. O que quer dizer isso? Eu quero ficar mal. Então, a hora que eu quiser ficar bem, eu vou ficar. Não é assim, né? Tem questões aí biológicas, orgânicas, genéticas, tem estruturais, sim, da tua vida, mas tem uma série de outras questões que as pessoas precisam entender, né? Não é falta de Deus, não é mimimi, como eu já ouvi, né? Não é besteira, não, né? É algo que está acontecendo com você e que tem profissionais que podem entender e te ajudar. Então, a minha mensagem é um ato de amor se cuidar, né? E não tem por que ter preconceito em relação a isso. Né? E com toda certeza tem sim jeito, tem sim uma função muito boa e no caso nós duas estamos lá, né, no TCM e a Doroteia vai dizer onde ela está. Eu estou na unidade de referência materno-infantil e sou professora da UNAMA, mas também atendo em consultório, né? Não 2 vezes na semana só, porque também preciso ter o meu tempo, mas eu amo o que eu faço. Amo o que eu faço. E eu acho tão importante isso, você gostar do que você está fazendo, porque você aí é a realização sua, né? Isso você pode criar, você pode transformar, e eu acho isso importantíssimo no trabalho. Mas a minha mensagem, eu sempre falo para os meus alunos, né? Geralmente a gente diz, e as meninas, né, Leila e Luana, falando, procura ajuda, né? Não tenha medo. E aí que eu vou fazer uma fala é para os familiares, para as pessoas próximas. Porque uma pessoa próxima de alguém que está adoecido, muitas vezes adoece. Tá? E tem isso que a Luana acabou de falar. Isso é besteira, ele está fazendo isso para chamar atenção, né? Eu não aguento mais, né? Então não procuram ajuda, não... Nesse momento, você não tem que dizer assim, dar conselho, ou faça isso, ou faça aquilo, ou então vai rezar, ou vai... Procura um atendimento especializado, procura uma escuta especializada, nem que seja para fazer uma avaliação. Né? Tem muitas vezes os familiares dizem assim, eu quero uma avaliação do meu filho, eu quero saber se ele está bem. Né? Então, antes de julgar, fazer muito julgamento, muita crítica daquele comportamento, como algo que, não, sabe, que isso é birra, né? Ele está querendo chamar atenção, e às vezes eu digo, ele está querendo chamar atenção sim, né? Mas não dessa forma, a atenção para ele, a atenção para o sofrimento. Né? Então, não vamos minimizar a dor.
né, ela é necessária. Então, procura um atendimento especializado. Tá, gente? Porque uma pessoa adoecida, ou muitas vezes só procura ajuda depois que extrapolou, a pessoa entrou em surto, ou a pessoa já tentou o suicídio. Né? E aí fica aquela dor muito mais forte quando você perde esse ente e diz assim, caramba, né? Ele estava dando todos os sinais e eu não vi. Né? Então, essa é a minha mensagem aqui para as famílias. Doroteia Cristo, Luana Salim, Leila Dourado, muito obrigado pela participação de vocês. Com certeza foi uma conversa, um bate-papo leve, apesar de ser um assunto necessário, podemos até dizer, né, difícil, né, pesado para algumas pessoas, mas é totalmente necessário para o bem-estar da nossa sociedade, né, para esse bem-estar individual, bem-estar coletivo. E a você que nos acompanhou durante o TCM na TV, muito obrigado pela sua audiência. Nos encontramos em breve na nossa próxima edição. Um abraço. E não se esqueça, continue com a gente nas nossas redes sociais. Um abraço e até mais.